Olá, meus amigos concurseiros, tudo bem? Bom, vocês já devem ter recebido notícia de que saiu o edital para concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Saiu no Diário Oficial de ontem, né? No Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, desculpa, de ontem, na parte caderno administrativo, tá? Quero nesse vídeo aqui, rapidinho, tratar um pouco desse edital para oferecer para vocês aí os pontos mais importantes, tá? Bom, primeiro de tudo, a banca é a Fundação Carlos Chagas, né? Uma banca relativamente tranquila para você trabalhar, focando bem em texto de lei, tá certo? Tanto constitucional quanto administrativo, você vai focar bastante no texto de lei. Os cargos são cargos de analista e técnicos, tá? O número total de cargos de analista são 174 cargos, com salário inicial de R$ 11.006,93, valor da inscrição R$ 95. Cargo de técnico do judiciário, eu tenho um total aqui de 227 vagas, inclusive a área mais específica, tá? Com salário de R$ 6.780,53. Valor da inscrição, R$ 80. Tomem cuidado aqui. A inscrição começa dia 27 de abril e vai até 21 de maio de 2018. Inscrições pelo site www.concursosfcc.com.br. Perfeito? Muito bem. Inscrição em abril, provas em 22 de julho de 2018. Então, um prazo interessante aí para vocês estudarem com calma, selecionarem o material, dividirem a matéria em si e estudarem com calma para esse concurso, tá? A prova de analista com 30 questões de conhecimentos básicos, 40 questões de conhecimentos específicos e uma redação com peso 3, 4 horas e meia de prova. Prova de técnico com 20 questões de conhecimentos básicos, 40 questões de conhecimentos específicos e mais a redação com peso 3, também 4 horas e meia, perfeito? Muito bem, mas o que vocês precisam estudar para essa prova? Olha só, eu separei aqui para vocês uma análise do conteúdo programático de direito constitucional e administrativo para a prova de analista e técnico, perfeito? Bom, como era de se esperar, a prova de analista com um conteúdo muito mais profundo nas duas matérias, né? A Constituição, para vocês terem ideia, parte aqui da teoria geral, então falando sobre conceito, objeto, classificação da Constituição, supremacia da Constituição, aplicabilidade, vigência, eficácia das normas constitucionais, e também passando por um assunto chato que é a interpretação da Constituição, tá? Depois disso vem a parte de controle da constitucionalidade, o controle difuso realizado pelos tribunais, né, desde a primeira instância, como também o controle direto através das ações constitucionais. Depois disso, dessa teoria geral, entram os princípios fundamentais da Constituição, artigo 1º ao artigo 5º, né? Artigo 1º ao artigo 4º, aí sim entram nos direitos e garantias fundamentais, partindo pelo artigo 5º, então todos os incisos do artigo 5º, principalmente o edital específico com relação a isso, as ações constitucionais, tá? O habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Não esqueça de estudar ação civil pública também, perfeito? A partir daí, entendi a parte de direitos e garantias fundamentais relativo ao artigo 5º, vem a parte de direitos sociais, artigo 6º, direitos sociais do trabalho, artigo 7º até o artigo 11º, direito à nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, perfeito? Encerrou essa parte, aí eu entro na organização político-administrativa do Estado, também um conteúdo bem chatinho de você estudar, com bastante informação, bem complexo, falando das competências, atuação da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Vem a parte de administração pública, artigo 37, e depois um ponto bem profundo sobre a organização dos poderes, né? A parte de quem é o legislativo, quem compõe o legislativo, área de atuação, competências, mesma coisa com o executivo e poder judiciário. Deem atenção aqui, logicamente, à estrutura da justiça trabalhista no poder judiciário, tá? Poder judiciário que também compõe aqui as funções essenciais da justiça, né? Falando da advocacia pública, advocacia, defensoria pública e ministério público. Chegando no final, finanças públicas e ordem social. Na ordem social, apenas a parte da seguridade social e disposições gerais. Ou seja, é um conteúdo vasto aqui de direito constitucional, tomem cuidado com isso.
Na parte de direito administrativo, mesma coisa, né? Parte lá da administração pública, princípios básicos, né? Então vem os princípios fundamentais, os princípios constitucionais do artigo 37 e também os constitucionais gerais. A organização administrativa, falando quem é administração direta e indireta, tratando aqui especificamente da lei de consórcios públicos e também conceito, natureza e classificação dos órgãos administrativos. Terceiro setor, o edital pediu a parte do terceiro setor, falando especificamente da lei das OS, Organizações Sociais, né? A lei 9.637 de 98, e também as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, lei 9.790 de 99, perfeito? Fala das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil. Depois fala dessa parte de estrutura, bens públicos, né? Todas as normas aplicadas a patrimônio público. Então, qual é o patrimônio de uso comum, de uso especial, dominial ou dominical, e também a possibilidade de uso do patrimônio público pelo particular. Acabou a estrutura, ato administrativo. Regra geral sobre ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, anulação, revogação. Aí depois, licitação, contratos, falando especificamente também sobre a lei do pregão eletrônico, além da lei 8666 de 93, né? Regime diferenciado de contratações da administração pública e também as parcerias público-privadas. Fala especificamente sobre o controle da administração pública, sobre mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. Fecha o edital com a parte de serviços públicos e depois servidores. Logicamente, o conceito, classificação de servidores públicos e depois a Lei 8.102 de 90, Estatuto do Servidor, processo administrativo e lei de improbidade. Perfeito? A parte de técnico mais tranquila, né? Eu tenho um edital mais tranquilo aqui, porque o edital pede primeiro noções básicas, né? Então, noções de direito constitucional. Vai partir um pouco daquela teoria geral, mas não tão profunda. Então, eu tenho aqui princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, e aí eu tenho que entender o que é uma norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada. E também o conceito de norma programática. Depois disso, a organização político-administrativa, competências da União, Estados e Municípios, parte da administração pública, direito administrativo, organização do Estado, falando do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, noções básicas sobre essas estruturas federais, perfeito? E por fim, as funções essenciais da Justiça, falando do Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. De novo, Poder Judiciário, aqui muito mais, foquem o estudo na estrutura da justiça trabalhista. Direito administrativo, mesma coisa. Eu tenho noções de direito administrativo. Então, vem a parte dos princípios básicos da administração, né? Então, os princípios fundamentais e os princípios constitucionais do artigo 37, poderes administrativos, organização administrativa para entender estrutura, que é administração direta e indireta. Veja que aqui não se fala sobre consórcios públicos e eu nem falo sobre o terceiro setor também, eu excluo essa parte do edital. Ato administrativo, conceito geral, lei de licitações e contratos, né, lei 8666 de 93, falando aqui também sobre pregão eletrônico, tá? O edital menciona aqui as principais características do contrato administrativo, é bom ficar de olho nisso também. Depois disso, conceitos e princípios do serviço público e passa para servidores públicos, né? A parte do artigo 37 e lei 8.102 de 90. Termina o edital falando da lei de improbidade e processo administrativo, perfeito? Temos aqui dois conteúdos bem diferentes, né? O técnico, como é natural, ele tem um conteúdo menor, ele só pede noções de direito constitucional e administrativo, então você tem uma facilidade maior para estudar esses pontos com o tempo que você tem até a prova, né? Nós temos aqui abril, maio, junho, julho, tem 3 meses aqui para a prova, então é um tempo razoável, interessante para vocês se prepararem, tá? A parte de analista é mais profundo, então você tem que tomar cuidado com isso, porque se a tua pretensão é o cargo de analista, você tem bastante coisa para estudar e se você não se organizar direito, o tempo pode ser bem curto, tá certo?
Fico à disposição para qualquer auxílio, qualquer informação. E boa sorte para vocês nessa empreitada desse concurso, tá certo? Ótimos estudos e vem comigo que você passa. Um abraço!